Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, dois dos discípulos de Jesus seguiam para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam trocando impressões sobre tudo o que tinha passado. Ora, aconteceu que, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o próprio Jesus se aproximou deles e os acompanhava. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, e impedidos de o reconhecer. Ele então perguntou-lhes: Que conversas são estas com que vos entreteis, e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu dizendo: Deve ser o único de passagem em Jerusalém que não sabes o que se passou lá nestes dias. Perguntou-lhes ele: Que foi? Eles responderam: Foi o que aconteceu a Jesus de Nazaré, um autêntico profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, como os principais dos sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, a verdade é que nós esperávamos que seria ele libertar Israel. Porém, depois de tudo isto, o fato é que hoje é terceiro dia, desde que estas coisas sucederam. É certo que algumas mulheres, das quais tem andado conosco, nos assustam, porque, tendo ido ao sepulcro de manhã cedo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que lhes tinha aparecido uns anjos, os quais afirmam que ele está vivo. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram se verdade o que as mulheres disseram. A ele, porém, não o encontraram. Ele então disse-lhes: Ó insensatos e atrasados de espírito, para acreditar em tudo o que anunciaram os profetas, acaso não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas, para assim ter entrado na sua glória? E começando desde Moisés até todos os profetas, explicando-lhes o que lhe dizia a respeito em todas as Escrituras. Entretanto, tinham se aproximado da aldeia para onde iam, e Jesus fingiu que ia mais para adiante. Eles, porém, constrangeram-no, dizendo: Fica conosco, porque se faz tarde e o dia está no fim. Ele então entrou juntamente com eles. Ora, aconteceu que, estando sentados à mesa, ele tomou o pão, benzeu, partiu, ofereceu-lhe. Nisto abriram-se-lhe os olhos, reconhecendo-o, mas já ele tinha desaparecido de sua vista. Disseram então um para o outro: Não é verdade que sentíamos abrasar-se-nos o coração enquanto falava conosco pelo caminho, declarando-nos as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11, e os companheiros que com eles estavam, os quais exclamavam: De fato, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por seu lado, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como o tinham reconhecido pela fração do pão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atentemo-nos. Aqui os discípulos, primeiramente, estavam com os olhos cerrados e não conseguiram reconhecer a Cristo nosso Senhor, enquanto falava com eles pelo caminho e os escutava, porque tinha como que uma nuvem sobre seus olhos e não reconheciam aquele peregrino que passava. E mesmo que nosso Senhor explicasse tudo a eles, eles ainda não entendiam. E depois, se lhe abre que ele está com eles na mesa, abençoa o pão e o parte e entrega a cada um deles. E então se manifesta ali naquele momento a verdade e eles abrem os olhos. Vamos deter-nos nesse ponto da meditação. Os olhos fechados representam algumas vezes a falta de graça e outras vezes representam a presunção de querer saber mais do que o próprio Deus, ou de querer saber as coisas de Deus sem procurar conhecê-las e sem buscar a oração. Quando dizemos que estamos com os olhos fechados por falta de graça, é quando olhamos para Cristo Senhor nosso, no sacramento da Eucaristia, olhamos para a cruz, para Ele na cruz, olhamos em suas sagradas imagens e não reconhecemos como Deus. Olhamos aquilo em alguns lugares como idolatria, em outros lugares olhamos como se fossem coisas
impróprias, inconvenientes, ou não adequadas à religião, não adequadas ao Evangelho, não adequadas à lei de Deus, porque Cristo proíbe as imagens, e porque não sei o que, e porque não sei o que. Mas a graça faz-nos reconhecer, abrir os olhos e ver na Eucaristia o próprio sacramento do Senhor, como aconteceu em Emaús, que ele, ao partir o pão e entregar aos discípulos, abriu-se-lhe os olhos. Ou seja, a graça operou e eles conseguiram ver Cristo ressuscitado e compreender naquele momento o mistério da Sagrada Eucaristia, que Cristo se fez pão para viver conosco até o fim do mundo. Por isso que se guarda a Eucaristia nos sacrários, por isso que se consagra com todo aquele rito tão cheio de cerimônias, gestos e obséquios para com nosso Senhor, genuflexões, reverências. Nas sagradas imagens, ele não está real como está na Eucaristia, mas se nós invocamos com fé e olhamos a uma sagrada imagem, que está composta de Nosso Senhor, então ali vemos Nosso Senhor, não na imagem em si, que a imagem é uma figura da realidade perfeita daquilo que é no céu. A imagem, para nós cristãos, para nós que fomos batizados, ela é uma representação da figura divina, porque nós não vemos Cristo a toda hora, não o reconhecemos a toda hora. Ele não fica do céu na terra para sempre, mas ficou no céu. Então, para que nós homens pudéssemos reconhecê-lo, pudéssemos olhá-lo e admirá-lo, ou ao menos desenhar-lhe com a imaginação as suas feições, foi concedido a nós termos as suas imagens, seus quadros, as suas sagradas representações, para principalmente os analfabetos, aqueles que não sabem ler, foi deixado o crucifixo, as vias sacras, tudo para que reconhecesse, ao menos se não pela leitura de coisas físicas, como é a Bíblia, ao menos pela leitura das imagens, aquilo que aconteceu com Cristo nosso Senhor, e lembrarmos de sua paixão, chorarmos por ela como choraram os discípulos de Emaús, mas alegrarmos-nos com ela pela remissão dos pecados que trouxe, e alegrarmos-nos mais ainda pela ressurreição que nos trouxe. E a outra coisa que eu disse foi que a alguns é ocultado os olhos pela presunção de querer saber as coisas santas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele permite que nós saibamos as coisas na medida da capacidade de cada um. Dizia um dia Santa Teresinha em suas obras completas, ou na História de uma Alma, como preferirem procurar, que ela perguntava à sua irmã por que Deus dava a alguns grandes graças e a outros dava menos. Então a sua irmã, cheia de espírito de sabedoria de Deus, falou bem assim: pegue o copo de água de papai e pegue o seu dedal e traga-os aqui. Quando a irmã Teresinha chegou, ela pegou a água e encheu os 2 copos, até a boca. E ela perguntou assim: qual copo tem mais? Nos 2, porque ambos estão cheios. Então ela compreendeu aquilo que cabe a cada um. Se Deus dá mais graças de conhecimento, mais graças de aprofundamento, mais graças de compreensão das coisas divinas a um do que as dá a outro, se Deus faz com que um seja mais favorecido do que o outro, tanto na natureza quanto na vida sobrenatural, é por causa da capacidade de cada um. Algumas pessoas são como uma caixa d'água, onde cabem todas as graças de Deus. E algumas pessoas não são mais do que um dedalzinho, onde cabe pouca da graça de Deus. E Deus é misericordioso e dá a graça na medida que cada um pode receber, para que não vaze do copo e não desperdice aquilo que Deus concede. Portanto, se não consegues compreender algumas das verdades acima da nossa capacidade natural, se não conseguimos compreender alguma coisa que vai além do nosso humano,
Peçamos a Deus a graça de nos ensinar. E se Ele não nos ensinar, conformemo-nos, porque então veremos quem encheu o nosso copinho. E se não passamos de dedal, agradeçamos a Deus e ofereçamos a Ele a divina clemência, os dons recebidos, e façamos com que Ele aperfeiçoem, para que nos aumente a fé, e faça-nos reconhecer sempre a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, sinal claro da nossa vida futura, da nossa ressurreição e da nossa vitória. Bendigamos ao Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.